Atención, Espíndola Maradona. 4-2, va Diego. Le pegó Maradona. ¡Golazo de Argentinos Juniors! ¡Maradona! Argentinos Juniors 5, Boca Juniors 2. Otra vez la puja. Gatti frente a Vidal con dos hombres de Boca intentando precisamente achicar un poco el sector en donde puede ubicarse la pelota. Maradona elige el palo de arquero y allí le da con fuerza a dónde está su compañero saltando. Gatti lo saca, viene la pelota, pero ya Gatti se había desubicado pensando en el adversario más que en la dirección de la pelota, que por otra parte, y para que no quede ninguna duda. Sim, começando agora, direto dos estúdios Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje a gente retorna das férias. Aê! Armário da Bola no seu feed. O eterno verão que é. O eterno verão que é a vida do Armário da Bola. E hoje é dia da série 10, o nosso programa de número 40. E como prometemos, vamos falar do cara que batiza os milionários estúdios que a gente grava aqui em Vladivostok. Vamos falar de El Dios, Diego Armando Maradona. No final do ano passado, na semana que ele morreu, a gente fez um programa mais curto, falando mais da figura sobrenatural do cara. A gente teve um texto, teve uma poesia, a frase do Galeano, não meu gato, o Galeano, o escritor. E hoje a gente vai falar mais de campo, vai falar de título, de gol, de habilidade, de um dos maiores da história do futebol. Para falar de um craque dos campos, a gente chamou um craque do podcast, das palavras, do texto, para participar com a gente, que é o Leandro Yamin, um cara que a gente sempre referencia aqui, que já participou, e é um cara que a gente admira muito. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, ele chega. Lembrando que esse programa está sendo publicado em meio às férias do Armarião. Em janeiro a gente gravou vários em avanço para poder tirar férias tranquilo depois do suposto carnaval, e agora a gente só para quando passar do quilômetro 120. Agora a gente não para mais, só no final do ano a gente vê. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu buenas noches. Estamos aqui hoje nesse resort que todo o dinheiro que a gente ganhou com o Armário da Bola em 2020, né? Os bilhões de petrodólares e bitcoins que a gente ganhou ano passado. Bitdólares. E petrocoins. A gente... E Akon também. O Akon fez um aporte milionário no Armário da Bola. O nosso próximo estúdio vai ser na Akonda, que é a cidade do Akon que ele tá construindo no Senegal. E a gente tá aqui nesse resort maravilhoso, né? De frente pro mar, com bebidas sendo servidas. A gente tá aqui nesse momento, né, paradisíaco, com o pessoal abanando, botando frutas na nossa boca. Assim, a gente faz o menor esforço enquanto esse episódio tá sendo gravado, tá sendo... vai ao ar, tá sendo publicado, a gente tá aqui nesse momento. A gente tá num vácuo do espaço-tempo, na real, né? A gente não sabe se o mundo vai existir no momento que a gente planeja publicar esse podcast, não sabe nada que vai acontecer. A gente tá no passado, a gente tá no futuro. Quem sou eu? Pra onde vamos? A gente tá o Armário perdido. da Bola de hoje, o tema é filosofia. Vamos começar com Kant. A gente tá em todas as redes sociais, como @Armário da Bola, segue a gente lá. E hoje a gente tem uma novidade. Oficialmente, estamos lançando nosso financiamento coletivo com essa nossa segunda temporada. Fizemos uma temporada inteira no braço e agora a gente quer pedir ajuda para continuar existindo. Passar o chapéu. Quem gosta do nosso conteúdo e quiser ajudar a gente a crescer, comprar equipamento, a ajudar com hospedagem, tem vários custos ocultos na arte, no artesanato do podcast. Pagar as cervejas que a gente toma gravando também. Pagar as cervejas também não, porque... quem não gosta também pode colaborar, tá? Pode. Se quiser que a gente pare, é só pagar muito dinheiro que a gente para. E aí estamos lançando o nosso financiamento coletivo. A gente criou várias faixas com várias recompensas. Se você se interessar em ajudar, entra lá em picpay.me/Armário da Bola e dá uma olhada nos nossos planos de assinatura, que vai ter conteúdo exclusivo, vai ter sorteio de camisa, vai ter muita coisa legal para quem quiser fazer parte do que a gente está chamando de comissão técnica. Se você assinar, você vai ser nossa comissão técnica, porque vai ter acesso direto, como se quem ouvisse não tivesse, né? Não é como só se chegasse e mandar uma mensagem como se a gente fosse ignorar, mas quem assinar vai ser chamado de comissão técnica e vai ter esse acesso mais direto
com a gente. Dá uma olhada lá, se quiser, contribui com o que você tiver. E se não tiver como contribuir, também a gente entende, porque são momentos difíceis. A gente tá aqui pra alegrar o nosso povo, a gente não tá aqui pra só ganhar dinheiro, não. A gente vai continuar fazendo o programa da mesma forma pra quem não colabora. Vai continuar. Se não puder ajudar com dinheiro, ajude com divulgação, seguindo, indicando pros amigos. É maravilhoso, já ajuda muito, a gente ama todo mundo que ouve a gente. Parece meio coisa de Xuxa falar isso, mas a realidade é essa. Nem todo mundo. Tem gente aí que a gente não ama. Mas quase todo mundo. Não, a gente fez um episódio paralelo aqui pra explicar melhor essa situação e enfim, se você entrar lá no link picpay.me/armário da bola, você vai ter tudo explicadinho lá, tem um bonitinho. textinho lá explicando quais são as faixas, quais são as recompensas. Entra lá e dá essa moral pra gente. E a gente vai pra vinheta que o programa ficou gigante. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. São Luís do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando e tocando. Bom, e hoje a gente tem aqui o prazer inenarrável de receber um cara que a gente já mencionou várias vezes, já até apareceu aqui uma vez em uma pequena participação lá naquele nosso especial da Copa do Mundo, de 2014, mas agora volta para fazer uma participação integral durante todo o programa. Com a gente está aqui o Leandro Yamin, lá da Central 3, do meu time de botão, de vários outros lugares. Yamin, antes de você se apresentar propriamente, a gente já falou várias vezes que o meu time de botão é um programa que a gente se inspira várias vezes, é um programa que a gente faz coisa muito parecida, né? É um bate-papo sobre futebol, tentar entender o futebol da forma como a gente acha que deve ser entendido, e a gente tem filosofias muito parecidas. E vocês lá no começo divulgaram a gente, e a gente recebeu um comentário na Apple Podcast do usuário JAlba87. A gente ficou na dúvida se foi a atriz Jéssica Alba ou o jogador Lateral, Jordi né? Alba que fez. Suposto jogador? Não, né? Não. O jogador. E ele falou o seguinte: cheguei aqui pelo amor à bola e suas boas histórias. Fica o reconhecimento pela dedicação, mas me decepcionei pelo excesso de comentários infanto-juvenis e sem graça. Recomendo a todos o meu time de botão, versão adulta e de qualidade sobre coisas tão caras ao amante da história da bola. Então fica nosso abraço aqui a Jéssica Alba. Ou o Jordi Alba. Ou o Jordi Alba, ou pros dois, por que não? E assim, realmente eu acho que isso é o tipo de coisa que quando a gente tiver uma sala, a gente pode estampar esse comentário, porque resumiu bem o que é o Armário da Bola. E a mim, bem-vindo ao Armário da Bola. Cara, Chico, Gustavo, amigos e amigas que ouvem o Armário da Bola, é um prazer. Como eu disse lá no começo dessa trajetória do Armário da Bola, sempre que precisarem, que quiserem, era só me ligar, eu estaria sempre à disposição, como estou, porque é um prazer para mim falar com vocês. Quero fazer um registro a respeito da Jéssica Alba, que Into the Blue é um péssimo filme, Sin City é um péssimo filme, Roney é um filme horroroso, né? Valentine's Day é um filme, enfim, isso dá até para chamar de razoável, mas enfim, ela fez alguns filmes de terror muito, muito ruins. Tem um filme até com o De Niro, que eu não sei o que o De Niro foi fazer lá, acho que chama Machete. E nem por isso a gente vai nas redes sociais da Jéssica Alba insultá-la. Exatamente. Né? Então, se o Jordi Alba tomar uma bola nas costas na próxima, a gente vai lá xingar ele também. Tá aqui, eu sou do Armário da Bola aqui, vindo sacanear, porque me falaram que esse aqui era um lateral sério, entendeu? Recomendo o Roberto Carlos, esse sim, um lateral de verdade. Pois mas enfim, acho que a famosa podosfera tá aí para todos os tons, todos os volumes. O importante é a gente contar a história, seja de forma anciã e rabugenta, como eu e Paulo Júnior fazemos, e seja como o Armário da Bola tá aí já estabelecido. Já ouvi tantos episódios, ainda não gabaritei, não ouvi todos, mas já ouvi tantos. Nem a gente ouviu todos. Então, você sabe que o Paulo não ouve muito mais o meu time de botão, né? Ele, depois que grava, ele esquece do programa, não ouve. Pra não perder a magia, né? Não sei, acho que ele não gosta de se ouvir, tem essa coisa, né? Tem esses salamaleques aí, mas aí acaba acontecendo da gente fazer 2 vezes o mesmo programa, né? A gente já fez o mesmo roteiro
e o mesmo programa e não percebeu, só percebeu quando foi ao ar. Não façam isso, tá, Armário da Bola, porque é um pouco vergonhoso você receber de um ouvinte, depois de você passar horas fazendo o roteiro, o cara falou, esse programa é repetido, né? Já passou, isso já aconteceu com a gente, com o Ajax de 95. Mas é time bom, dá pra falar de novo. Exato. Partindo pro tema aqui, vamos falar de Maradona, como a gente falou antes na introdução do programa. É um episódio pra gente falar mais de campo. Lá na época da morte dele, a gente falou mais do personagem, foi um programa mais sentimental, agora é um programa mais histórico. Diego Armando Maradona, que batiza os estúdios aqui do Armário da Bola, que no caso é minha casa. Ele nasceu em 30 de outubro de 1960 em Lanús, cresceu em Vigia Fiorito, um subúrbio muito pobre de Buenos Aires, era filho de operários. E ali na década de 60, a gente tem, na América do Sul, movimentos históricos muito parecidos em vários países. Nos anos 20, 30, 40 anos pós a Segunda Guerra Mundial, a gente teve vários momentos que são quase... Parece cópia quando você pega a história dos países. Industrialização tardia, êxodo urbano, êxodo rural, no caso, para cidades urbanas, intervencionismo estrangeiro, principalmente nos Estados Unidos. No contexto da Guerra Fria ali, os americanos tratavam a gente como quintal. E na Argentina surgiu um movimento nos anos 40 e 50 que é o peronismo, que é muito nacionalismo político, indústria de base, siderúrgica, educação técnica, agricultura, ensino superior gratuito. É um momento muito importante para a Argentina, que até hoje o peronismo é um movimento quase inexplicável da Argentina. O presidente hoje é peronista de esquerda, você tem peronista de direita, você tem peronista de centro. É um movimento complicado de entender. E tivemos, obviamente, como não pode faltar, golpes militares e ditaduras. Teve em 66 um que durou até 71, depois em 76 teve o golpe do Videla. E é nesse contexto que cresce Diego Armando Maradona. O Maradona, ele nasceu numa época que a Argentina andava para frente e para trás, né, democraticamente dizendo, e economicamente também, né, essa figura bem sul-americana, esse movimento bem sul-americano que é o peronismo, né, bem forte na política interna e que gerou muita reação, gerou reação de militares e tal. E ele nasceu muito pobre, né, filho da classe operária, bem operária mesmo. Eu até achei aqui uma anedota, uma fábula, diz que ele ganhou uma bola de futebol aos 3 anos de idade e ele dormia com ela dentro da camisa, né? Que ele tinha medo de perder, ele tinha medo dos primos dele roubarem dele. A mãe dele queria que ele fosse contador, né? E teve uma entrevista dele que ele falou que só quando ele era mais velho ele entendeu por que a mãe dele, em várias oportunidades, dizia que ela estava indisposta na hora de jantar, né? Às vezes fazia comida para a família e não comia, porque era para sobrar mais comida para os filhos, né? Para ela não tomar, entre aspas, a comida dos filhos. Vocês citaram a contradição do peronismo que perdura até hoje, né? Quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, a gente tem também os nossos referenciais políticos, né? As pessoas que estão acima, né? Quando você fala o nome da pessoa, um estrangeiro talvez não saiba o que significa, mas por trás daquele nome tem ramificações políticas distintas, mas acho que nenhuma... realmente, pelo menos aqui no nosso Cone Sul, acho que nenhuma é tão caótica em termos de ramificações que se cruzam e depois se cruzam de novo e entram em contradições. É quase paradoxal, né? O peronismo é uma coisa quase paradoxal. E, de alguma forma, o Maradona também tem semelhanças com isso, porque a sua trajetória, a sua vida como atleta, como pessoa pública, ela também é permeada de contradições, ela também é cheia assim, você ama o Maradona e isso não te faz deixar de perceber, de enxergar as suas contradições, os seus erros, e o Maradona, ao mesmo tempo que negocia com o poder público, né, porque é uma imagem muito forte, então está associado ao poder oficial do país, quer dizer, faz jogo comemorativo com o Menem em campo, tem evidentemente ligação com os poderosos do país, com a linha formal do governo do país, mas é também a contracultura, ao mesmo tempo ele é a contracultura, e essa contracultura está relacionada à única opção que ele tinha, né? Ele cresceu vendo os pais, a família, os seus amigos, enfim,
ser de classe média, ter a famosa ascensão da vida que alguns meritocratas e cada vez mais propagandeiam como possível para uma classe operária, para uma classe trabalhadora, para uma classe pobre. No caso do Maradona, era pobreza demais até para você pensar em qualquer tipo de ascensão social, né? Não havia como, não havia nenhum tipo de preparo intelectual, de estudo, de estrutura mesmo, né? Você pegar um ônibus para a família do Maradona já era uma coisa complicada, difícil, complexa. Tanto mais você imaginar que em 2, 3 anos, um bom emprego, guardar dinheiro, poupança, qualquer coisa desse tipo. E não tem como uma pessoa que cresce numa classe social, como, né, num lugar social, numa prisão social como essa, sem chance de, por vias normais, trabalhistas e com o tempo você subir de vida. O nome se é ditadura ou não, se é peronismo ou não é peronismo, isso também fica num debate à parte, né? Porque tenho certeza que o Diego e os pais do Diego, que enfim, viveram o período da infância do Diego, foi numa época em que não importava muito bem quem estava lá em cima, né, na primeira cadeira do país, porque sabia-se ali dentro daquela casa que esperança era ingenuidade, riqueza... O importante é comida na mesa, né? Exato. A ideia de ascensão social era uma utopia, independente de qual tipo de governo a Argentina tinha, de quem estava à frente do país. E talvez, por isso, eu acho que o Maradona, com 10, com 15, com 20 anos, não percebeu que a vida dele acontecia durante a ditadura do Videla, né? Ele sabia que ele era pobre, muito pobre, e a consciência social veio da pobreza, mais do que da oposição formal, política, intelectual a um cenário de ditadura argentina. Ele começou... não dá pra dizer que ele começou a carreira aos 9 anos, né? Quando ele começou a jogar bola aos 9 anos ali, que ele foi pro Argentinos Júniors, né? Ele jogava num time local ali do bairro chamado Los Cebolitas, e passou num teste pro Argentinos Júniors. Não dá pra dizer que era uma carreira, né? Não dá pra dizer que já era algum projeto de trabalho, alguma coisa assim. E quando ele foi para lá, aos 9 anos, parece que os olheiros eles foram buscar na casa dele, pediram uma documentação, certidão de nascimento para a mãe dele, porque eles não acreditavam que um moleque tão bom e tão desenvolto tivesse só 9 anos, né? E muito cedo, já com 15 anos de idade, ele chamava muita atenção da torcida, que chegava mais cedo para ver, para eliminar, para ver ele em campo. Com 15 anos, foi 10 dias antes dele fazer 16, se não me engano, ele estreou no time principal do Argentinos Júniors. No rubro-negro, Argentinos Júniors. Essa história que a gente vê de muitos desses caras que são realmente especiais, que são especiais desde cedo, né? Desde muito novo, todo mundo já sabia que ele era diferente e realmente foi diferente. Ele estreou na seleção ainda em fevereiro de 77, com 16 anos. Foi o jogador mais jovem da história a fazer isso e entrou no segundo tempo de um jogo contra a Hungria. Em 78, na Copa da Argentina, a Copa da Ditadura Argentina, houve uma grande campanha para levar ele à Copa, mas acabou não acontecendo. O técnico César Menotti acabou... Sem Fabiano, né? Na época estava sem o Fabiano para dar uma assessoria ali para ele, acabou deixando ele de fora da Copa e a Argentina acabou ganhando. Eu tenho a sensação, viu, Chico, Gustavo, que de repente se a Copa do Mundo não fosse na Argentina, a chance do Maradona crescia muito de participar da Copa. Depois do que ele fez na Sub-20, a opinião pública gostava do menino, mas era uma Copa com muita pressão interna, né? A coisa de ser a Copa na Argentina, o governo... O mundo todo olhando. Exato, enfim, havia um comprometimento político, né? O governo argentino precisava daquela taça. Então, a tendência é que na hora de você fazer a lista para aquela Copa do Mundo, você pensasse de maneira um pouco mais pragmática. Aí você escolhe o cara que tem um pouquinho mais de experiência, mas se a Copa fosse de repente na Rússia, sei lá, até palpite que o Maradona pudesse ter ido. E ele acabou, nesse ano, em 78, sendo pela primeira vez artilheiro do Campeonato Argentino e no ano seguinte, 79, foi artilheiro tanto do Argentino quanto do Campeonato Metropolitano, que reunia os times
da grande Buenos Aires e que era, na época, considerado tão importante ou até mais do que o Campeonato Nacional. Buenos Aires, que é uma das cidades com maior concentração de times por metro quadrado, né? A gente tem poucas cidades no mundo que chegam perto de Buenos Aires. São Paulo e Londres vem à cabeça, mas Buenos Aires é um exemplo, né? A gente vê direto aqueles mapas assim, você fala, cara, não é possível. Buenos Aires e região é uma concentração enorme de clubes, né? Então um campeonato metropolitano era bem importante, era uma coisa que dá para você construir um campeonato de alto nível e alta importância só com a região metropolitana de Buenos Aires, né? Nessa época, ele começando a carreira, em 79 tem um momento importantíssimo que é o Mundial Sub-21, né, Yamin? Mundial Sub-21 no Japão. Ele ganha a medalha de melhor jogador, né? Mas não chega a ser o artilheiro. Agora, o time, a força do time está no Maradona e no seu parceiro, o Ramon Dias, o El Pelado, né? Que acabam no fim da história, né? Quando já estão mais veteranos, o Maradona como jogador veterano, o Ramon Dias já como técnico, eles não se dão bem, não. O último jogo, o último Boca e River da carreira do Maradona, tem um arranca-rabo ali, o Maradona vai cumprimentar o Ramon Dias meio que esnoba ele. Foi mais uma das relações aí que começam muito bem, depois fica ruim, depois volta, depois não volta. O Maradona teve muita dificuldade de preservar as mesmas amizades por muito tempo, né? Mas foram os dois. Esse Ramon Dias é o que teoricamente treinou o Botafogo esse ano? É esse Ramon Dias? Ou é o seu homônimo? O próprio. Ele mesmo. É o próprio. Grande história, grande final de carreira. Podia aposentar agora, né? Aposentar no auge. Não tem nada melhor que isso. É verdade. Foi pitoresco, né? Foi realmente pitoresco a passagem. A apresentação com uma camisa Ficou marcada, né? Camisa do Ramon Dias na estreia. A camisa parecia de presidente de escola de samba. Mas foi isso. O Ramon Dias foi o artilheiro daquele Mundial. E foi um Mundial que o Maradona conseguiu mostrar para as pessoas que ele poderia estar em 78. Né? Ele provou que tinha bola que estava habilitado já desde antes para jogar a Copa. Mas como deu certo, como a Argentina ganhou em 78, isso não foi um problema muito grande. Voltando aos clubes, o Maradona, em 1980, voltou a fazer bons campeonatos, fazendo muito gol. Foi eleito mais uma vez o melhor jogador da América do Sul, como tinha sido eleito no ano anterior, e levou o Argentinos Júniors ao vice-campeonato nacional, melhor resultado do clube até então. O Boca Juniors, gigante argentino, que estava numa seca desde 76, resolveu ir atrás do moleque. Ele chega no Boca, não existe uma confirmação por parte do River Plate, mas a história que se conta é que o River foi atrás dele primeiro, né? O River conversava com o Maradona antes, queria o jogador, só que o Maradona preferiu esperar um pouquinho, pegar a proposta do Boca, que ele sabia que viria, e teve um jogo que foi icônico, né? Um Argentinos Júnior 5, Boca 3, ou foi 5-3 ou foi 5-2. Foi um jogo num domingo à tarde na Bombonera, com televisão para o país inteiro, e foi um jogo no qual o Maradona acabou com a partida, né? Acabou com o Boca. E acredito que já no túnel do vestiário ali, alguém do Boca já estava de olho, já querendo laçar o jogador. Mas foi parar no Boca Juniors também por causa do coração. Se ele aceitasse a primeira proposta, ele teria ido jogar no River Plate. E só fazer uma propaganda aí, a propaganda desnecessária do Meu Time de Botão. Vocês têm um programa que saiu perto do aniversário do Maradona, sobre alguns jogos dele, e vocês tratam desse jogo mais especificamente. Escolhem 6 partidas, se não me engano, né, para falar do Maradona, e uma delas é essa contra o Boca, né? Exatamente isso. No aniversário de 60 anos dele, a gente separou 6 jogos que explicavam quem era o Maradona, e esse jogo é um deles, porque é o jogo com transmissão nacional, né? O Argentinos Júniors, a fama do Maradona já estava no país inteiro, mas não era um time que passava na TV toda hora. E esse jogo tem também um elemento midiático muito forte, porque é um domingo de sol na Bombonera e o Maradona acaba com o time mais popular do país. E aí no Boca ele estreia justamente contra o Argentinos Júniors. Depois, em partidas oficiais, ele fez 2 gols na estreia contra o Talheres, diante de 65 mil pessoas. O time jogava muitos amistosos nessa época, como os grandes times da época aqui da América do Sul. A gente falou um pouco disso no programa... De qual programa? No programa do Madureira a gente falou um pouco
dessa questão dos amistosos, e quanto a clubismo, ele veio jogar no Maracanã, enfrentou o Zico e perdeu por 2-0 81. pro Flamengo em dezembro de 81, não foi, né? Não diria. Mas realmente ele pegou o melhor da história, né? E ele chegou no Boca e foi um impacto imediato, né? Ele ia ficar pouco tempo no Boca. A gente lembra muito de Maradona no Boca por causa dessa identificação de coração, mas ele ficou pouco tempo antes de ir para a Europa. Ele ficou uma temporada só e ele não levantou taça nenhuma pelo Boca. Ele fez jogos muito marcantes e tal, mas ele não chegou a ser campeão, né? Ele foi bem no Campeonato Metropolitano, ele marcou gol em praticamente todos os Boca e River que ele jogou, e em 81 ele chegou a fazer gol em todos os superclássicos, empatou jogo no último minuto, ele fez mais de metade dos gols do time, e só que não foi campeão, né? Ele foi eliminado nas quartas de final, também numa situação que seria até um pouco repetitiva na carreira dele, né? Teve um jogo contra o Vélez nas quartas de final, que os dois lados tiveram 2 expulsos, cada um. Foi pra cima do jogador que tinha dado porrada nele e tal, foi pra revidar um negócio lá e acabou sendo suspenso pela AFA e não jogou o jogo de volta, e o Boca acabou sendo eliminado. Depois disso foram alguns poucos amistosos que ele fez e já chegou o Barcelona com o cheque na mão para levar o Maradona. Numa situação até um pouco parecida com a do Boca, né? Muito tempo sem ganhar título, precisando de alguém, de um Messias, e esse alguém foi o Maradona. E a mim, passagem relâmpago do Maradona pelo Boca, mas bastante significativa, né? É significativa no sentimento que ele conseguiu gerar imediato, né? A identificação de um cara que, enfim, é um torcedor em campo, joga do jeito que joga, e no caso era torcedor mesmo do Boca. 81 tem o título do Metropolitano, né? Ele consegue levantar uma taça, mas mais do que levantar ou não uma taça, menos ou mais importante, são os gols que ele faz, a maneira como ele joga, que marcam um país que é o atual campeão do mundo e se vê perto de outra Copa do Mundo. E uma Copa do Mundo num país que é legal para viajar, que compartilha do mesmo idioma, que tem a mesma, né, a história de colonização, inclusive. A Copa de 82 era muito presente no imaginário do argentino. Então aquela Copa tinha a cara do Maradona, era para ser a Copa do Maradona, e acabou não sendo, né? Maradona não foi bem, de fato, na Copa do Mundo. Também não foi mal, mas, enfim, foi apenas mais um ali no Mundial. E o ciclo, né? Até hoje a gente vê que alguns times, como o Barcelona, como o Real Madrid, usam a Copa do Mundo como... o pós-Copa do Mundo é um começo de ciclo para alguns jogadores, né? Espera ver a Copa do Mundo e tal, e depois traz o jogador valorizado pra caramba por causa do Mundial. O Barcelona apostou nisso, acho que apostou bem, porque acabando a Copa de 82 tinha o Maradona, que era, acho, o jogador não só mais promissor e a realidade mais quente que tinha no futebol no mundo, mas também uma das figuras mais performáticas, mais carismáticas, e uma observação, né? Era uma nova década que estava começando, e a década de 70 ficou marcada para a história como uma década de muita força física. O futebol tinha passado por uma reconstrução da parte física, se falava muito que os jogadores agora estavam mais fortes, né? Esse papo já existia. A preparação física era uma coisa muito, muito presente, e ninguém falaria em 1970, ninguém falaria que o principal jogador do mundo em 82 teria a altura que o Maradona tem, o peso que o Maradona tem, a compreensão física que ele tem. Embora fosse um touro, embora fosse muito difícil de derrubar, tivesse um equilíbrio fantástico, a ideia que aquela seleção da Holanda, que o preparo físico da década de 70 gerou na gente, era a ideia de que o jogador do futuro era um jogador bem mais alto, bem mais fisicamente diferente do que era o Maradona. Então o Maradona rompeu essa também. Ele era fisicamente a contracultura de um futebol físico. E uma passagem extremamente conturbada pelo Barcelona, né? Talvez ali não fosse muito o lugar dele, né? A gente pesquisando aqui para a pauta, a gente viu que o Barcelona também investiu na contratação de outros funcionários, de assessores argentinos para tentar ajudar nessa adaptação dele à cidade, ao clube, só que isso acabou
acabou sendo o caminho contrário, né? Ele acabou se fechando nesse círculo latino. Latino não, porque espanhol também é falado na Espanha, mas nesse círculo sul-americano aí, isso atrapalhou um pouco a adaptação dele. Não foi só isso, né? Também teve a questão de lesão, ele teve lesões muito sérias e acabou que essa personalidade dele meio que bateu de frente com o Barcelona, né? Uma cidade muito... Apesar de ser na Espanha, uma cidade bem europeia e bem certinha, e esse estilo de vida do Maradona não agradou de primeira, né? Acabou sendo um embate aí de filosofias de vida entre o clube e o jogador que atrapalhou bastante a situação dele, né? Olha, eu até acho, viu, Chico, Gustavo, que se a gente jogasse o dado 10 vezes, pudesse voltar no tempo e tentar 10 vezes, em 4 ou em 5 vezes, o Maradona teria dado certo. Porque a Barcelona que a gente conhece hoje, né, a Barcelona do Messi, a Barcelona pós-Olimpíada de 92, né, é uma cidade mais organizada, mais estruturada. Nos anos 80, e quando o Barcelona tinha o objetivo de sediar uma Olimpíada, como sediou de 82, e precisava revitalizar o seu país, a sua área pública, né, a sua cidade, o Barcelona era uma cidade que eu costumo chamar de maradoneável, no sentido de que, dava para o cara ter tirado uma onda ali, virado o lambi-lambi na parede da rua, né, virado um personagem da cidade. Não virou por coisa do futebol, né, ou da vida. Às vezes acontece a gente viver de novo exatamente as mesmas coisas que a gente viveu, algumas coisas vão ser diferentes. Eu tenho a impressão que Barcelona até podia ter abraçado o Maradona, ter rolado uma química que hoje a gente vê que não rolou, mas enfim, Barcelona dos anos 80 era uma cidade que até cabia o Maradona, por alguma razão não aconteceu. Ele quebrou o tornozelo na segunda temporada dele, depois antes disso ele teve hepatite na primeira, mano. Na primeira temporada ele teve hepatite, na segunda quebrou o tornozelo depois de uma entrada do Goicoechea, o espanhol do Bilbao, e ficou 106 dias afastado nessa. Quando ele voltou, o time cresceu, mas o título escapou por um ponto pro mesmo Bilbao, e na Copa do Rei foi vice pro Atlético, que teve uma briga generalizada que resultou numa suspensão de 3 meses, e aí azedou a relação com a diretoria. O Maradona não se dava muito bem com muitos cartolas, não se dava muito bem com técnicos, e quando brigava era uma briga forte. E nessa toada que vem a oferta do Napoli, que seria o clube que mudaria a vida do Maradona, um clube ainda pequeno à época da Itália, o clube da cidade de Napolitana, o clube do mesmo nome, da cidade, uma cidade ao sul. A gente falou um pouco disso no outro programa sobre Maradona, que na Itália tem essa rivalidade sul e norte, o norte mais desenvolvido, mais rico, mais cosmopolita, e o sul operário, trabalhador, excluído, que tem muita piada preconceituosa realmente contra o sul. Um pouco o nordeste do Brasil, né? Exatamente. Nessa cidade que o Maradona vai jogar, e nessa cidade que ele é abraçado, e é essa cidade que ele abraça, né? Uma coisa que eu queria perguntar, fazendo um parênteses aqui, eu tenho direito a ser terraplanista em algum assunto? Sou um negacionista. A gente pode escolher um. Vocês acreditam mesmo que no Bilbao só jogaram bascos? Acreditar, não acredito não. Pra ser bem sincero... Eu acho demais, pra mim. Não é possível. Alguém tem que pesquisar direito isso aí. É demais pra minha cabeça. Possivelmente deve ter rolado um gato geográfico aí, né? Porra, não. Esse cara aqui é bom de bola, né? Pô, ele nasceu ali na Andaluzia. Não, muda aqui, né? Nasceu ali em Granada. Não, muda aqui. O Emerson Sheik Basco, né? Pode ser. Eu não consigo acreditar nisso. Imagina o Palmeiras aqui, um clube que só pega paulistano, não acho, sei lá, acho maluco. Mas sobre o Napoli, convém dizer, viu, senhores, que o jornal, a publicação El Gráfico, né, a principal revista argentina da época, não deu capa para a apresentação do Maradona no Napoli, né, que a gente hoje vê como uma coisa incrível, grandiosa que foi. Mas na Argentina a sensação não era essa. A capa do gráfico foi de um jogo do fim de semana, da rodada, um jogo do Independiente. O Maradona estava no fundo da revista,
numa página dupla, mas contando que ele foi jogar no Napoli. E eu digo isso porque é importante colocar em contexto que a percepção, inclusive da opinião pública, era, cara, talvez esse monstro que é o Maradona não se confirme no auge. Não foi bem na Copa de 82, não foi bem no Barcelona, e agora está indo jogar num time X, num time que a gente não tem nenhum tipo de garantia que vai fazer alguma coisa por ele. Então a sensação na Argentina era de que, talvez tenha subido no telhado o nosso principal ídolo e tudo mais. E é diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje a gente é até uma coisa cult, né? A apresentação do Maradona no Napoli é uma coisa cult, mas os argentinos estavam com o pé atrás. Mas logo nesse começo já foi. Nápoles será diferente. Em né? Nápoles o pessoal já foi nessa apresentação que você falou, teve bastante torcida, ele chutando bola pra galera e sem entender muito bem o que estava acontecendo. E foi realmente um fenômeno, né? A gente vai falar um pouco mais desses primeiros anos, mas nas 2 primeiras temporadas o time lucrou mais com bilheteria do que nas 24 temporadas anteriores somadas. Foi um fenômeno midiático, além de esportivo, foi um fenômeno midiático, né? O Napoli era um time que não tinha, assim, tinha taças regionais, era um time bem inferior à importância esportiva dos times do norte, né? Até de Roma, Internacional, Milão, o Milan mesmo, a Juventus, o Turim, eram times muito mais representativos. E reza a lenda que o presidente do Napoli, né, ele foi meio que no blefe, assim, né? O presidente da Juventus tinha feito uma oferta e o Maradona ficou mordido porque o cara que era o presidente já tinha dito que um jogador com o porte dele não ia chegar a lugar nenhum. E o presidente do Napoli, mandou um envelope vazio, assim, para ganhar um tempo para juntar o dinheiro para pagar o Barcelona. E aí ele chegou lá meio sem entender, né? Ali repetiu umas palavras em italiano, chutou umas bolas, foi pra galera, e a galera pirando. E em muito pouco tempo o time passou de ser um time que brigava contra o rebaixamento a ser um time que brigava nas cabeças, né? Na primeira temporada dele já ficou em 8º no campeonato, pegou um meio de tabela ali, e na segunda temporada ficou entre os 3 primeiros, o que foi um milagre pro Napoli na época. E aí veio o grande momento, né? Veio o auge do Maradona, o que simboliza tanto o Maradona, que foi a Copa de 86, né? A Copa de 86, torneio que seria na Colômbia, mas que nessa época estava numa crise danada de segurança, que não possibilitou o torneio, sei lá, tinha Pablo Escobar, paramilitares, Farc, narcotraficantes, estava uma zona danada. O México, que tinha sediado a Copa de 70, vencida pelo Brasil, foi escolhido para sediar uma Copa novamente. 16 anos depois, a Argentina pega um grupo com Itália, Bulgária e Coreia do Sul nessa Copa. E a mim, o grande momento do Maradona com a camisa da seleção e grande momento da carreira, né? As imagens clássicas do Maradona são todas, as principais são desses momentos dessa Copa, né? Nunca ninguém sofreu tanta falta em uma Copa do Mundo, né? Ele sofreu mais de 50 faltas, se não me engano, uma coisa... você vai fazer as contas, dá tipo quase 10 faltas por jogo, um pouco menos do que isso, mas é um número absurdo, sobretudo no jogo contra a Coreia do Sul. Ele é realmente, ele apanha demais, mas esse Maradona que a gente descreve até hoje, a gente sabe que a história contada é sempre mais lírica do que a história vivida. A gente, né, a memória é uma ilha de edição, a gente acaba editando as coisas para os melhores momentos dos personagens que a gente quer exaltar. Mas no caso da Copa de 86, de fato, que o Maradona conseguiu centralizar de jogo, né, o quanto ele conseguiu tocar na bola, ser influente, participativo, tecnicamente, também do ponto de vista emocional, é uma coisa assombrosa e não aconteceu de novo. A gente teve outros caras da Copa, teve, para falar só do Brasil aqui, teve o Romário e teve Ronaldo em 94 e 2002, mas nada se assemelha. A gente fala muito sobre Argentina e Inglaterra nas quartas de final, mas o Maradona joga muito contra o Uruguai nas oitavas de final, joga muito contra a Bélgica na semifinal. Ele faz uma sequência de grandes partidas, né? E a partida contra a Inglaterra é uma coisa realmente que fica à parte, porque não dá para a gente imaginar que o gol mais genial e o gol mais sujo de uma Copa do Mundo tenha sido no mesmo jogo, e justo um jogo com tanta
implicação geopolítica, né? É demais para qualquer roteirista da vida real. Realmente parece questão de roteiro daquelas coisas que a gente vê. Se visse num filme, ia falar, cara, não é possível que tenha sido assim. A gente falou um pouco desse jogo no outro episódio, sobre o Maradona, mas vale a gente retomar, porque é realmente impressionante e nem todo mundo vai ouvir os dois jogos. Imagino que a gente tenha ouvintes novos nesse programa. A Argentina enfrenta uma Inglaterra em campo depois de ter enfrentado em uma guerra. A gente tem ali no começo da década de 1980 a Guerra das Malvinas, ou Falkland, se você for um colonizadinho inglês. Mas é uma questão geopolítica que a Argentina foi para uma guerra que era impossível vencer e perdeu. A ditadura argentina queria lucrar em termos de popularidade com essa guerra, queria aumentar o sentimento nacionalista. Se as ditaduras aqui da América do Sul usam muito o futebol como uma forma de trazer popularidade, a guerra também é uma forma de trazer, né? Nada traz esse sentimento nacionalista como uma guerra e principalmente uma vitória. Só que a ditadura argentina enviou os soldados, muitos jovens, e recebeu de volta os corpos. Uma guerra impossível de ser vencida, morreu muita gente, o que foi péssimo para a opinião pública em relação à ditadura. E ficou esse sentimento de... esse gosto amargo na boca pros argentinos de ter perdido uma guerra tão humilhante. A ditadura do Videla acabou caindo depois disso, e nas quartas de final da Copa do Mundo de 86 tem essa partida contra a Inglaterra, que seria o grito dos argentinos de alívio para coroar, né? O Maradona ajudando a tirar do peito da Argentina esse grito de ter sido derrotado, esse grito de ter um país que matou tantos dos compatriotas, e se eles ganham na guerra, no campo quem ganha é a gente. O sentimento é meio que esse, né, Yamin? É esse, e acho que havia um desejo, e não um desejo propriamente racional, politizado por parte do Maradona, mas havia um desejo do Maradona de ser o porta-voz anímico de um país, de ser essa figura do outdoor, né? Ele já jogando pelo Napoli, ele já com uma carreira já estabelecida, já quase na metade da sua carreira normal, né? Com 20, entre 25 e 30 anos, você já está ali maduro na carreira. Ele gostava, ele tinha interesse em ser essa pessoa, né? A pessoa que vira uma porta-voz de assuntos além do futebol, do bola e campo. E a Copa de 86 habilita o Maradona, né? Quando a Argentina volta e é recebida nas ruas, já é o Maradona que tem essa habilitação definitiva para ser esse cara, o cara que está sempre com a taça na mão, o cara que pega o microfone para puxar o couro, o primeiro cara a tirar foto com o presidente, o cara que se permite dar canseira na imprensa, que tem um batalhão de segurança. Ele está habilitado a ser o cara que pode tudo, né? Ele passa a ser o cara que está acima do bem e do mal, acima da carne seca, acima da lei ali na Argentina, como já começa a ser em Nápoles também. E tenho a hipótese de que é exatamente essa sensação que o Maradona tem, e é habilitada a partir da Copa de 86, que começa a enlouquecê-lo, entre aspas, tá? A palavra enlouquecer não deve ser usada assim, mas é o veneno dele também. É a glória, é maravilhoso, mas é também o veneno dele, é o que acaba fazendo com que ele saia da pista, derrape tantas outras vezes, tanto na carreira quanto no pós-carreira. Na semifinal tem um jogo contra a Bélgica que tem aquela foto maravilhosa, né, da barreira belga se desfazendo, são 6 gigantes de vermelho olhando pra ele, pequenininho com a bola no pé, e a expressão dos caras é assim, cara, pelo amor de Deus, não vai ser o suficiente pra parar esse capeta que tá aqui na nossa frente. E a final contra a Alemanha, que na época também... Não importa a época, na verdade, né? A Alemanha tá sempre muito bem forte, né? Mas um time bem importante da Alemanha, com vários caras que se tornaram técnicos, inclusive, né? O Rudi Völler, o Magatti também. E a Argentina ganhou no finalzinho ali, abriu 2-0, tomou um empate meio relâmpago,
e foi buscar no final, né? Não teve gol do Maradona na final, mas esse título é dele, né? As escalações dessa partida, a Argentina entrou com Pumpido, Brown, Cutiufo, Ruggeri e Giusti. O Laricocheia, Batista, Maradona, Héctor Henrique, Burruchaga, Valdano. Entrou durante a partida o Trobiani, já no finalzinho. E o treinador era o Carlos Bilardo. A Alemanha tinha Schumacher, Jacobs, Forster, Briegel, Berthold, Breme, Eder, Lothar Matthaus, grande Lothar Matthaus, Magatti, Rummenigge, Klaus Alfons, entrou o Rudi Völler e entrou o Hones. E o treinador era ninguém menos que Franz Beckenbauer. Essa partida não teve gol de Maradona, mas teve a coroação final. Se o grande momento veio contra a Inglaterra, o ouro e os louros vieram contra a Alemanha. O passe do gol do título é dele, né? Que é o pior momento da Argentina no jogo. Toma o 2-2 tão rápido e a impressão que dá é que a Alemanha está mais forte naquele momento, mas ele acha o passe do gol. Só faltava também ele arrebentar com a final, né? Dois pontos sobre essa Copa do Mundo. O goleiro da Argentina é nome de taça, né? O Bill vai entender essa. E a situação do treinador, né? Que é o Bilardo. Eu, sinceramente, não tenho arcabouço para falar sobre isso aqui agora nesse episódio, quem sabe no futuro, mas eu já li muito sobre pessoas falando sobre a diferença, né, do Bilardo e do Menotti, que tinha sido o técnico que tinha deixado ele de fora. O bilardismo e o menotismo são figuras importantes nesse desenvolvimento do futebol argentino. Eram filosofias bem diferentes, assim. Eu sinceramente, nesse momento, não sei apontar de que forma. Vai ficar para a próxima ocasião. O bilardismo é tão complexo quanto o peronismo, então fiquemos tranquilos de tentar explicar. E a Argentina é campeã, festa albiceleste no mundo todo. Maradona, campeão mundial, volta para Nápoles como um astro. Nessa década de 80, a gente começa a ter esses jogadores que são realmente fenômenos da cultura. Isso vai se estabelecer mais na década seguinte e no começo do século XXI, mas ali o Maradona já era uma celebridade, um astro, todo mundo queria ser Maradona, como diz a música do Manu Chao, e como a mim falou mais cedo, isso talvez começou a ser o que ia minar a cabeça e a saúde mental do Dieguito. Ele começa a ter muita polêmica em Nápoles, né? Muita história, muita coisa por baixo dos panos. Ele tinha a anuência das autoridades e da imprensa e da sociedade napolitana para fazer o que quisesse, porque ele era o Maradona, ele tinha não tinha quem dissesse não para ele. Eu até coloquei aqui na pauta, inclusive fica a recomendação para os nossos espectadores. Eu tenho um livro em casa chamado Forza Italia, que é um jornalista irlandês que foi morar na Itália no meio dos anos 80, morou lá acho que por 20 e poucos anos, e ele cobriu o auge do futebol italiano, e ele fez esse livro falando sobre o futebol italiano de uma forma geral, as experiências dele pessoais e algumas coisas mais factuais, assim. E tem um capítulo inteiro dedicado só ao fenômeno Maradona. Ele chegou na Itália, se não me engano, em 85, 86, foi bem na época que o Maradona estava prestes a ser campeão. E ele fala desse fenômeno. E ele cita isso, ele fala que no jogo que o Napoli foi campeão, depois do jogo eles ficaram horas esperando o Maradona aparecer, todo mundo queria falar com ele, obviamente. E quando ele chegou, né, rodeado daquele batalhão de Aspone, de não sei quem do clube, de segurança, de Diabo A4, lá pelas tantas ele viu que um grande número de jornalistas napolitanos, né, dos jornalistas locais, foram pra cima dele, meio que foram numa muvuca, assim, e em vez de pegarem declarações, pegar entrevistas, eles estavam todos agradecendo, dando beijo no Maradona, cumprimentando. Então, isso representa também a boa vontade, né, que o clube, que a imprensa tinha para ele. Todo mundo fazia vista grossa, todo mundo sabia que ele tinha uma vida agitada. Borracha. Uma vida um pouco incomum, né, para um atleta da época. E desde a época do Barcelona ele já era conhecido por ser uma pessoa que gosta de curtir La Dolce Vita, né? E
E aí, só que, cara, era o Maradona jogando em Nápoles. Era o Maradona vestindo a camisa do Nápoles. Então, os caras não iam questionar isso, sabe? Era uma questão de orgulho ali também. Quando ele foi campeão, ele falou que em 87 ele foi campeão, que vale uma contextualização, contra a Juventus, que era o time dos poderosos, né? Foi uma história de Davi contra Golias, totalmente. E ele, quando foi campeão em 87... Da primeira divisão italiana, ele falou que nem na Copa de 86 ele tinha ficado tão feliz, porque em Nápoles ele sentia que ele tinha amigos, que ele era um filho de Nápoles, que ele estava em casa, que a cidade era a família dele, e que nem na seleção argentina ele se sentia assim. Era uma simbiose muito impressionante, né? Depois que ele saiu em 91, ele ficou 14 anos sem voltar para Nápoles. Ele voltou em 2005 para a despedida do Tiro Ferrara, né, o defensor. Cheio de ídolos do Napoli. Foi um amistoso do Napoli contra a Juventus, cheio de ídolos dos dois lados. Careca, Ibra, Zidane, Del Piero, Alemão, Bruno Giordano, Buffon, caras primeiríssima linha. E ninguém, nem o próprio Tiro Ferrara, dono da festa, foi tão celebrado quanto o Maradona. Boa parte da plateia sequer tinha visto ele em campo, sequer tinha acompanhado essa passagem dele pelo Napoli, e ele era a devoção das arquibancadas, né? Ele foi bicampeão da Série A, ele foi campeão em 87 e em 90, na verdade. Foi campeão da Copa Itália em 87, foi artilheiro várias vezes, foi campeão da Copa Europeia. Ser campeão nacional já era uma coisa inacreditável em Nápoles. Ele ainda levou o time para ser campeão europeu, que ganhou da Juventus, ganhou do Bayern, decidiu contra o Stuttgart e foi campeão fazendo gol na final. Assim, foi uma coisa de maluco, né? Foi uma história de identificação e pertencimento que não tem paralelo no futebol, né? Não tem paralelo, mas tem paralelo com uma história anterior a ele no Napoli, que eu gosto sempre de lembrar, porque eu tenho um livro em italiano que foi uma loucura, viu, Chico, Gustavo, para conseguir pegar esse livro em italiano. Precisei de vários amigos que falam italiano para me ajudar na tradução de partes ali, mas é um livro que conta, entre outras, a história do Antonio Giuliano, que foi um jogador do Napoli dos anos 60 e 70, jogou por 18 anos no time, o Antonio Giuliano, um meio-campista. E ele era conhecido, esse Antonio Giuliano, ele ganhou o apelido de napolitano atípico no próprio país, né? Porque era uma época, os anos 60, foi uma época em que a RAI passou a fazer transmissão nacional do futebol do país, né? Até então as transmissões eram regionais e o Napoli começou a passar mais vezes, começou a eventualmente estar passando no norte da Itália, os jogos do Napoli e tudo mais, as notícias estavam chegando, né? Uma outra época da comunicação. Enfim, o Antonio Giuliano, ele era um napolitano atípico porque ele tinha consciência, ele chegou a falar isso em entrevistas, que como ele sabia que o sul da Itália era rejeitado pelo norte e era alvo de muito estereótipo, ele fazia questão de ser o mais educado dos capitães, o mais educado dos jogadores, o primeiro a chegar para o treino, um cara que falava direito com a imprensa, falava direito com os árbitros, né? Porque ele tinha a ideia, ele tinha a percepção de que ele era o porta-voz de um estilo de vida possível do napolitano, e que o napolitano não era aquela pessoa bronca, estúpida, grossa, suja, malandra, né? Que o norte da Itália desenhava do napolitano de maneira absolutamente preconceituosa e asquerosa. Só que o Maradona, quando vem nos anos 80, ele faz o contrário do Antonio Giuliano, né? O Maradona, ele abraça o personagem do napolitano típico, do napolitano de estereótipo, do napolitano de almanaque, do napolitano que é o cara do preconceito mesmo, que é o cara que tá dentro do estereótipo que o norte faz do napolitano. Então, um cara rebelde, difícil de você controlar, um cara arisco, né? Então, de alguma forma, o Maradona também significa pro futebol de Nápoles um reencontro. Assim, o Antonio Giuliano é um grande ídolo e tudo mais, mas foi um cara que tentou se afastar de uma ideia de cidade destruída, de uma ideia de cidade caótica, uma cidade que, ao longo do tempo, permaneceu na mão de políticos muito, muito corruptos, uma cidade com uma corrupção endêmica muito forte, com uma pobreza muito forte, com uma luta sindical muito complicada, muito complexa. Então,
a transformação do ídolo do clube, do Antônio Juliano para o Maradona, também é muito impactante e acho que ajuda a explicar essa mitologia dele na cidade. Eu acho que esse estereótipo que você está falando tem bastante a ver também com o estereótipo, né, do América do Sul. Tem bastante a ver com essa vivência dele, né? Talvez por isso tenha sido um encontro de almas, né? Da alma da cidade com a alma do Maradona. Nessa época, teve uma polêmica que foram achadas 70 e poucas fotos dele com membros da família Giuliano, que era uma família mafiosa muito influente. E na época, isso lembra até um pouco a situação do Adriano, né? Tirando foto com um traficante, não sei o quê. Ele virou e falou assim, cara, eu sou parado pra tirar foto absolutamente o tempo todo. Eu não vou ficar perguntando pras pessoas quem elas são. Tá bom, tiraram foto comigo e eu não sei, não sabia quem era. Ele disse dessa forma, né? Na época se levantou questões se o Napoli teria pego o dinheiro com a máfia pra pagar o Barcelona pela transferência, né? Tem toda uma questão aí também. Me lembrou bem essa história do Adriano. E só um parêntese aqui que se alguém quiser cobrar a gente sabe que máfia é só na Calábria. Mas a gente fala máfia porque o banditismo italiano tem toda essa... A gente chama de máfia, né? A pior é essa. Ih, acabaram de jogar um tijolo pela janela aqui. Vê se tem um tijolo com um recado aqui. E aí, nesse contexto, Maradona vai para outra Copa do Mundo, como astro consagrado, campeão do mundo, vai à Copa de 90 com um time com muita expectativa da Argentina, Copa do Mundo disputada justamente na Itália. Não, e isso acabou também sendo um momento que simbolizou muito essa relação dele com a Itália e de Nápoles com a Itália, né? Logo na estreia, ele foi jogar em Milão contra Camarões. Essa frase é a cara do Maradona, né? A Argentina perdeu e ele foi muito, muito vaiado. Tinha uma rixa bem forte, porque não lembro agora se foi o Milan ou se foi a Internazionale que perdeu o título por 1 ponto, sendo que tinha rolado uma treta que o Napoli tinha empatado um jogo contra a Atalanta, e aí eles afirmaram que o alemão, o zagueiro brasileiro alemão, tinha tomado uma moeda na cabeça e isso deixou ele desnorteado durante o jogo. A Federação Italiana deu os pontos como se fosse uma vitória para o Napoli, e isso foi a diferença que fez o Napoli ser campeão. Então, em Milão tinha essa situação de dizer que tinha sido por causa do Maradona, porque são do Sul, porque são esses bandidos e tal. E ele foi jogar lá, eles perderam e ele respondeu da seguinte forma, né? Bom, pelo menos eu poupei que os milaneses fossem racistas, porque eles torceram por Camarões. E nessa época ele já estava ensaiando uma curva descendente na carreira, né? Tendo que tomar muito, muito remédio pelas dores no tornozelo que ele tinha. O Napoli e a seleção argentina precisavam muito dele, então abusavam disso, botavam ele para tomar remédio analgésico muito sem critério. Isso foi cobrando preço, né? Também consequência do estilo de vida dele. Foi cobrando preço, né? Foi cobrando o corpo dele, já começava a dar sinais de que estava num momento diferente da carreira. Essa estreia da Argentina contra Camarões no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, ou San Siro, e a segunda partida da Argentina contra a União Soviética foi em Nápoles, estádio que eles iam voltar a jogar na semifinal. Na última rodada da fase de grupos, enfrentou a Romênia. A Argentina, nessa primeira fase, perdeu para Camarões, ganhou da União Soviética, empatou com a Romênia, passou para as oitavas de final para enfrentar o Brasil. Partida que ficou marcada e foi muito cantada em 2014 aqui no Brasil. Aquela música Brasil dice que decime que se siente tem alusão a essa partida. O drible do Maradona e a enfiada pro Canija. Maradona. Finta em cima do alemão. Sai do Dunga. Olha o Maradona que está machucado aí. Enfiou pra Canija. Fez a finta e Tafarel bateu. E é o gol da Argentina. É preciso falar que o Brasil jogou bem, né? Para a história ficou a seleção de 90, a seleção do Lazzaroni e tal, mas o Brasil jogou bem. Foi econômico na primeira fase, mas jogou bem nas oitavas, talvez nas mesmas circunstâncias de partida, uma das bolas do Brasil teria entrado antes da Argentina se jogasse de novo. Foi por detalhe, né? Mas o detalhe faz a diferença no futebol quando você tem um gênio como o Maradona. Acho que a jogada que ele faz inteira,
Se você pega desde o começo, né, o Brasil com 3 zagueiros, com 2 volantes fortes na marcação, a maneira como ele muda de direção, como ele consegue girar, ele consegue achar com o pé ruim e machucado, né, o tornozelo inchado, achar o Caniggia, é uma jogada realmente notável e que abre caminho para uma campanha de título, que acaba não acontecendo, mas vai até a final, de uma seleção que não estava vindo bem. Vocês lembraram bem da derrota para Camarões no começo, né? O empate com a Romênia não foi um jogo decente por parte da Argentina, a Argentina não jogou bem. E depois desse Brasil e Argentina, de novo, a seleção não joga bem, né? A Argentina e Iugoslávia não é um bom jogo por parte da seleção argentina. Então, enfim, no universo de 5 partidas, a Argentina jogou bem 1 contra a União Soviética. Então, vai no tranco e barranco e na expectativa, na esperança de uma coisinha de um jogador fora de série. Foi mais ou menos assim que a Argentina chegou até essa semifinal para enfrentar a Itália em Nápoles. E nessa partida, o Maradona tenta trazer a torcida para o lado dele. Disse o seguinte: durante 364 dias do ano, vocês são considerados pelo resto do país como estrangeiros. E hoje tem de fazer o que eles querem, torcendo pela seleção italiana. Eu, por outro lado, sou napolitano durante os 365 dias do ano. Mas não funcionou. A torcida torceu para a Itália. Dividido, talvez, nem tanto. Mas jogo 1-1, a Argentina passa nos pênaltis. Certamente a torcida não ficou tão triste assim, né? Pelo menos não no estádio. A repercussão disso seria mais na final, que foi em Roma, que tem o famoso momento da torcida vaiando o hino argentino, né? Uma retaliação ao Maradona. E a câmera, na hora que passa nele, ele tá mandando um hijos de puta, bem do fundo da alma, tipo, muito, muito irritado com a torcida. E essa ficou a cena clássica, né? E aí seria a vingança da Alemanha por 4 anos antes, e a Argentina, nesse caso, foi vice-campeã. E aí, depois dessa Copa, Maradona com um título e um vice-campeonato da Copa do Mundo, acaba que começa a decadência do Maradona, né? Ele começa a ter muito mais problema com droga, o corpo começa a pesar, a idade começa a pesar, e aí a gente vê o final da carreira. A gente não, né? Eu não era nem nascido. As pessoas na época já podiam começar a ver o final da carreira do Maradona chegando. Em março de 91, ele tem o resultado do exame antidoping, depois de uma partida contra o Bari, que deu positivo para cocaína, o que escancara aí o vício dele em drogas. Dessa temporada teve uma questão, foram várias questões que levaram a esse fim melancólico dele na Itália, né? Ele teve ele foi provado que ele tinha uma ligação com uma cafetina que era muito próxima da máfia, que tinha colaborado para ele com... Enfim, não cabe ficar entrando aqui nos escândalos e tal. Teve uma situação esportiva que ele perdeu muito cedo, o Napoli perdeu muito cedo para o Spartak Moscou na Copa dos Campeões, que é um jogo até curioso, porque ele aproveitou a ida para Moscou para fazer uma visita de madrugada ao mausoléu do Lenin, e aí isso porque ele era um grande admirador do comunismo, né? Ele era próximo do Fidel Castro, era um cara com ideias mais à esquerda, e aí se descobriu depois que ele foi de madrugada não só para fugir dos holofotes, mas porque ele tinha chegado de madrugada em Moscou. Ele tinha chegado depois do time porque teve uma situação que ele perdeu o voo por causa de excessos e tal. E aí isso também acabou gerando uma retaliação. Teve um diretor do time que resolveu processar ele, porque o time contava com dinheiro de premiação dessa competição. E por causa dessa confusão toda, ele começou no banco, e aí o time foi prejudicado, enfim. Ele acabou sofrendo um processo, a empresa dele, que cuidava da imagem dele, né, o marketing dele, foi processada pelo próprio clube. Então teve o problema da droga, teve o problema da ligação com a máfia, teve o problema desse processo, e acabou encerrando de forma bem melancólica. Em 91 ele saiu fugido da Itália, pegou um voo de madrugada,
temendo, não sei, temendo que não fosse mais um lugar que recebesse ele da mesma forma que antes, temendo a punição. Foi poucos dias antes dele ser punido pela Federação Italiana. Foram várias situações aí que levaram a esse fim triste dele em Nápoles, né? Mas não seria o fim da carreira dele, né? Foi o fim da carreira dele tal qual a gente conhecia até aquele momento, né? Ele precisou se reinventar a partir enfim, ele teve que inventar uma motivação nova para chegar até a Copa de 94, mas aquele Maradona, aquela máquina midiática que era perdoada por tudo, que tinha salvo-conduto em Nápoles e tinha carta branca para o que quisesse fazer na Argentina, e podia dar opinião sobre tudo e era uma autoridade sobre qualquer coisa, acabou ali, né? A gente passou a ver um outro Maradona a partir daquele momento. Ele foi suspenso por 15 meses do futebol por ter ligações com a Camorra, né, que é a máfia italiana. Tinha provas robustas ali. Napolitana. O que eu falei? Italiana. Também italiano, mas no caso napolitana. Ele entra em depressão e acaba sendo preso em Buenos Aires, no bairro de Cabagito. O meu sotaque portenho tá incrível hoje. Maravilhoso. O Bilardo, que foi treinador dele na Copa do Mundo, levou ele para o Sevilha, onde ele ficou pouco tempo. Os diretores contratavam um detetive para ficar indo atrás dele, e o que obviamente não é uma ideia muito boa, né? Você botar um detetive para ficar atrás do Maradona. Óbvio que ele vai ficar puto. E ele acabou brigando com o Bilardo também. Voltou para a Argentina para jogar no Newell's Old Boys, onde ele não jogou nem meia dúzia de jogos. E aí chega a Copa de 94, que é talvez a imagem mais... Eu acho, para mim, na minha opinião, a imagem mais triste do Maradona como jogador, né? O Maradona estreou na Copa do Mundo jogando bem. Foi um jogo contra a Nigéria, o jogo que ele sai de mão dada com a doutora lá, né? Com a moça do doping, e faz graça, brinca. Depois tem o jogo contra a Grécia, o jogo que ele faz um gol, um bonito gol. A jogada é bonita, o chute é bonito. Faz aquela comemoração gritando na frente da câmera. Muito se imagina que é por causa daquela, né, que aquele jogo, que aquela imagem diria alguma coisa sobre a situação do Maradona de doping, né? Que ele tá jogando dopado, por isso grita. Tem uma lenda urbana. E, na verdade, ele joga contra a Grécia já esperando o resultado. O doping é do jogo contra a Nigéria, né? Ele não foi pro antidoping no jogo contra a Grécia. O resultado da prova e da contraprova leva alguns dias para sair. É por isso que é durante os preparativos para a terceira rodada que o burburinho sobre o doping do Maradona acontece. Tem um livro na Argentina até que sustenta a hipótese de que foi tudo plantado, né, de que a FIFA traiu o Maradona, de que o Maradona não fez uso de nenhuma substância proibida. A AFA defendeu e defende que foi um remédio comprado numa farmácia, que foi um equívoco apenas técnico, mas não era exatamente um doping para ganhar algum tipo de vantagem esportiva, como, na verdade, né, senhores, vale dizer, o doping do Maradona e os vícios do Maradona nunca foram para ter um ganho esportivo. Ele, inclusive, fala na coletiva lá nos Estados Unidos, após ser excluído da Copa, que o vício dele nunca foi para ser um melhor jogador. Vício era um vício, não era pensando em ser um melhor jogador ou conseguir uma vantagem esportiva. E até, eu não vou julgar aqui se tá certo ou não essa teoria, mas que é bizarra a cena da enfermeira indo buscar o cara dentro do gramado e tirar ele de lá pra fazer o doping é bem bizarra. Isso a gente tem que falar aqui, uma né? Disposição surreal. E não é algo que acontece sempre. E aí, a Copa de 94 pro Maradona termina dessa forma e ele volta pra jogar na Argentina, né? Ele ficou 15 meses, mais 15 meses suspenso, mais uma vez suspenderam o cara. Ele até fez um bico de técnico ali, foi técnico de um time minúsculo cujo nome me escapa. Aí foi técnico do Racing, com resultados bem, bem ruins. E aí em 94 ele voltou a jogar no Boca. Foi uma jogada de mídia ali, que teve uma empresa bancando, que tinha negócio de direito de transmissão. Voltou o Maradona e o Canija.
E uma parceria afiada, né? Eles começaram até bem, fizeram muitos jogos, só que abriram na liderança, o Maradona acabou ficando de fora de alguns jogos, perderam pontos bobos, pontos que não podiam perder, perdeu de 6-4 pro Racing na Bombonera. Acabou que foi uma passagem mais marcada por alguns, mais uma vez, por alguns jogos pontuais do que pela glória, assim, né? Por títulos, por coisas assim. Ele brigou com o presidente do Boca, na época, que era o Macri, né? O Boca teve resultados bem medianos nessa época. O Macri, que era uma desavença fixa do Maradona, e foi sempre assim, né? Correto. Corretíssimo. Teve momentos marcantes, tem um momento que o Canija fez 3 gols, né? Que eles comemoram juntos, foi um jogo contra o River, que eles estavam afiadíssimos, o Canija meteu 3 gols, eles comemoraram se beijando, foi uma vitória por 4-1. Teve momentos pontuais nesse retorno, e aí já em 2001, depois foi num super clássico contra o River, que foi o último jogo da carreira dele, simbolicamente ele jogou só o primeiro tempo, foi substituído por ninguém mais, ninguém menos, um Zé jovem Ninguém, que tava né? surgindo. Um moleque meio desconhecido chamado Juan Román Riquelme. Que foi ninguém, né? Não jogou nada. E é nesse jogo que ele tem a frase clássica dele, que ele fala que ele errou, que ele acertou, que fez muita coisa, mas la pelota no se mancha. E a minha bola não esquece, né? Eu costumo... tem uma coluna do Valdano, que escreve na Argentina, né, radicado na Argentina, o Valdano, que recebeu o passe do Maradona na final da Copa de 86. Ele é um tostão argentino, né, escreve muito bem, tem um texto ótimo, e ele falou certa vez que o Messi não joga para ser querido, ele joga para ser perdoado, e ainda não entendeu bem por qual pecado. E eu acho muito bonita essa frase, porque, de fato, eu vivi uma Copa América dentro da Argentina, aquela Copa América que foi na Argentina em 2011, e ele estava sendo massacrado, chamado de apátrida, daquelas coisas que tem um pouco parecido aqui no Brasil, né? Não canta o hino, o escândalo, não sabe nem onde são as cidades aqui na Argentina, foi embora cedo, perdeu o carinho pelo país, bibibi, bobobó. E o Maradona acho que é o contrário do que é essa figura do Messi, né? O Maradona não é o cara que joga para ser perdoado e não sabe bem por quê. Ele foi perdoado a vida inteira e não entendeu exatamente como. O cara foi perdoado por tudo, né? Ele cometeu erros, acertos, entrou em vício, foi para o hospital, saiu, engordou, emagreceu, pintou o cabelo de todas as cores, brigou com jornalista, bateu em gente, agrediu, teve problemas familiares sérios, né? E acusações de vícios dentro de casa, agressão à mulher. Estava sempre envolvido em algum tipo de polêmica, porque ele é um assunto, só que ele acabou sendo perdoado sempre. E quando ele fala que a pelota não se mancha, eu acho que ele está, de alguma forma, transferindo esse perdão que ele recebeu a vida inteira para a bola, né? Porque não é possível que ele, pessoa física, tenha sido tantas vezes perdoado por uma opinião pública sedenta por sangue, muitas vezes, né? E a bola, a parceira dele, naquele momento recebeu a transferência desse perdão. Acho que é a leitura que eu faço. Assim, o Maradona consegue ter um gesto de gratidão à bola, porque a bola que ele jogou e o carinho, a relação que ele teve com a bola, com a carreira, fez com que ele fosse perdoado de tudo. E ainda viria muita coisa depois daquele momento, né? Depois daquela frase célebre na Bombonera, a vida dele ainda teria muitos altos e baixos, porém sem o jogo no domingo e na quarta-feira pra gente lembrar do quão gênio ele era. Quando o Maradona morreu, teve muita gente fazendo comentários no Twitter, dando depoimento, e teve um que me marcou muito. Se eu não me engano, quem fez foi o Roberto Lioy, jornalista que passou pela CBN e tal. Ele falou que, conversando com um motorista de Uber na Argentina sobre Messi, Maradona, o motorista de Uber falou a seguinte frase, que o Messi, ele é o que todo argentino quer ser, mas o Maradona é o que todo argentino é. E é meio que essa a leitura que a gente pode fazer hoje, né? A gente fica aqui exaltando e falando dos feitos do Maradona, mas a gente, de forma alguma, quer fazer aqui como se fosse justamente o perdão, para usar a palavra que o Emin usou. Não é o salvo-conduto pro Maradona ter feito uma pá de merda que ele fez, mas a gente tem que entender a figura do Maradona. E a figura do Maradona
é muito complexa, tanto que temos um programa de 40 minutos lá na época da morte dele, agora a gente já tá chegando aqui a quase 1h15, e é um cara realmente extremamente complexo, Simbólico. como são as pessoas, né? As pessoas não são só preto no branco, as pessoas não são simples de se entender, e um cara com uma carreira grande, com tantas nuances e com tantas histórias, é realmente muito difícil de entender. O Yamin tem uma tatuagem do Maradona, tá na perna dele, lá na panturrilha, Deus. A gente não mencionou isso no começo, mas o Yamin, além de grande apresentador, é um zagueiraço. A gente já jogou uma bola com ele aqui no Rio de Janeiro. Uma pelada que não estava ao nível do Yamin, ele saiu mais cedo porque falou, cara, aqui esse futebol aqui não tá... Era um futebol que eu e Chico, a gente era dos melhores, aí não dá. A chuteira pequena foi um pretexto dele. É verdade. E assim, Yamin, eu queria que você falasse agora um pouco pessoalmente, né? Quando o Maradona morreu, você escreveu um texto que eu recomendo todo mundo ler, eu recomendei no outro programa, e recomendo de novo, que é Maradona e a Barra da Calça. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação pessoal com o jogador e com a figura, né? Como você se sentiu mais ou menos quando ele morreu, como é que era... Contar um pouco disso tudo, do personagem Maradona, para além do jogador que a gente passou esse tempo todo falando. Gustavo, falar do nosso maior ídolo não é simples. A gente acaba se embananando, se enrolando, sendo redundante. Nunca é simples. Então, quando a gente não é simples, a gente tenta não complicar ao máximo. Então, falar que eu nasci em 84, as primeiras lembranças que um ser humano tem da vida é por volta dos 5 anos, né? A gente começa a formar a memória. Então, as primeiras memórias que eu tenho da vida são de 89, 90. O Maradona é muito presente no mundo ali, né? E eu, louco por futebol, nunca gostei de desenho animado, sempre quis assistir futebol, jogar futebol, ir a campo de futebol. E o Maradona era a figura mais proeminente que eu tinha ali para habitar o meu imaginário afetivo. O meu primeiro cachorro, o cachorro dessa época, 89, 90, que morava em casa, era o Maradona. Foi batizado como Maradona por causa da criança da casa, que queria que o cachorro se chamasse Maradona. E a barra da calça que você cita, que eu citei no texto, e você fez menção agora, é isso que o Maradona, quando o meu avô ia trabalhar, ele esperava o meu avô soltar a xícara de café e ficava mordendo a calça do meu avô para ele não ir embora. Quem dera eu pudesse morder a barra da calça do Maradona para ele não ir embora, para ele não morrer. Ou quem dera, o pensamento de muitos zagueiros, né, ao longo dos anos aí, que nunca conseguiram morder a barra da calça do Maradona, nunca conseguiram pegar o tornozelo do Maradona, porque ele sempre foi muito arisco, sempre foi mais rápido, sempre tinha uma ideia anterior e mais rápida e mais hábil do que os seus marcadores. Mas acho que a relação vem daí, de uma parte totalmente pura, infantil e ainda totalmente idílica, e passa depois com eu crescendo e percebendo, que o Maradona erra, o Maradona é uma pessoa normal, né? Eu não quero... A Angélica e o Luciano Huck não são meus ídolos, né? Meu ídolo é uma pessoa normal, né? Uma pessoa que enfim, que gosta de um bolero, que toma um uísque velho e sai rebolando, uma pessoa normal. E a minha persona, enfim, meu olhar para o mundo, meu olhar social para o mundo, quando eu fui percebendo que a maneira que eu enxergava para o mundo, e evito de tocar muito nesse assunto, mas eu sempre eu passei a minha vida, a infância e juventude com o meu pai sendo um morador de albergue, um morador de rua. Então acabei me aproximando de um olhar social, de um olhar para a sociedade um pouco ressentido, mas também um pouco mais, né, olhar a pessoa que está por baixo e tentar enxergá-la como alguém que não necessariamente precisa ganhar ou perder na vida, mas é uma pessoa que merece ali atenção, um olhar, uma conversa. E o Maradona acabou se tornando também essa pessoa no meu olhar adolescente, né? Quando eu fui vendo, estava virando adulto e, eu sou um cara de esquerda, o Maradona também era. Eu sou... alguns dos meus valores de políticos e sociais coincidem com o do meu principal ídolo. Isso é uma coincidência muito rara, né? Isso não é normal de acontecer. Eu torço para o Palmeiras e os principais ídolos que eu tive na vida como torcedor, Edmundo, São Marcos, Evair, e todos eles votaram Bolsonaro, né? E isso não é exatamente um problema. Não é questão de ser ou não problema. A questão é que alguém que tem uma visão de mundo parecida com a sua e é também o seu ídolo desde criança, isso é muito raro. E aí
Enfim, a partir desse momento eu falei, então acho que esse cara merece mais do que só idolatria, merece mesmo uma marca no corpo. Aí eu fiz a tatuagem do Maradona na minha perna. Eu sou canhoto igual a ele. Eu me lembro de criança, quando alguém me falou, alguém anotou que eu era canhoto igual ao Maradona. Isso para mim foi uma alegria tão grande, tão bacana de eu perceber. E, enfim, uma idolatria daquelas que na infância parece até uma amizade. Eu me sentia como se eu fosse amigo do Maradona. E, nossa, só boas recordações. Não tem como eu lembrar da minha vida de menino que só pensava em futebol, sem pensar na participação quase diária do Maradona. Com isso, acho que não dá pra gente falar muito mais. É isso, né? O Maradona tem uma carreira complexa, longa, que vai ficar para anos aí pra gente entender. O Pelé, que se aposentou muito antes, a gente tá até hoje tentando entender, tentando estudar, lendo, revendo, conversando. O Maradona vai ser a mesma coisa, desses nomes gigantescos do futebol, que a gente precisa ter o reconhecimento e entender que a gente compartilhou essa terra num momento, compartilhou essa terra em algum momento com um cara muito grande. E a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no Armário da Bola. O futebol é uma forma da gente fazer amigo, né? E é muito legal quando a gente faz amigos que a gente admira. O Chico, é meu melhor amigo, irmão, e é um cara que quem aproximou foi o futebol. E contigo a gente tem uma admiração enorme, a gente pode chamar de amigo também. E também tem essa ligação pelo futebol e a gente admira demais o teu trabalho, admira você, a gente tá sempre compartilhando as coisas que você faz, vai comentar um com outro, fala, olha isso que o Yamin fez, que legal, e eu sempre falo pro Chico, cara, o que o Yamin fizer, eu vou lá ler, não interessa o tema, não interessa se eu gosto ou não do tema, eu vou lá ver, porque quem ouviu a gente pôde perceber isso, que é um cara que tem opiniões muito sóbrias, muito embasadas, e a gente fica muito feliz de te receber aqui no Armário da Bola. Eu queria muito agradecer também, o Gustavo falou agora esse negócio do futebol aproximar, né? E a forma como eu te conheci é insólita, né? Curiosa, pitoresca, como você usou esse adjetivo no começo do programa. Foi por causa do futebol, ainda que futebol imaginário, né? E desde que a gente começou esse projeto, a gente sempre teve você muito como referência, a gente sempre pensando em formas de trazer o seu lirismo, a sua forma de ver as coisas, porque são coisas que, nesse tempo que eu te conheço, cara, tem aí mais de 10 anos que me admira a sua forma de ver, de enxergar e de falar das coisas. Então, é uma alegria imensa ter sua companhia aqui. Não podia ser um tema mais adequado, né? Quando a gente for falar do Palmeiras de 2020-21, aí a gente te ama mais uma vez. Mas, não só lá, né? Calma aí, só falar daqui a 20 anos. Mas esse time falar de Maradona, cara, a gente virou e falou assim, tá, não tem outro convidado, tem que ser o Yamin, tem que ser o Bill. Porque a gente fez um episódio, como a gente disse aqui, a gente fez um episódio abrindo o nosso coração sobre ele, foi uma coisa ali meio no calor do momento. No calor do momento. E a gente queria fazer né, falando da trajetória mesmo, da vida dele, mais factual. E a gente falou, cara, tem que ter o Yamin, que ele vai ser, cara, além de ser o maior fã de Maradona, o maior maradonista que a gente conhece, é um cara que vai ter um sentimento legal, vai ter coisas legais pra falar, não só dos fatos, mas também do coração. Então, é muito bom, é muito gratificante pra gente ter sua companhia aqui hoje. Gustavo, Chico, ainda bem que vocês falaram tudo isso no fim do programa. Se vocês falassem isso no começo, eu não teria conseguido performar. Eu espero ter estado à altura, inclusive, de tanto carinho, de tanto adjetivo aí que vocês me dão e que eu devolvo para vocês como amigo que sou, que infelizmente com o mundo do jeito que tá, não posso falar para vocês, sexta-feira eu tô pegando um busão e a gente toma uma cerveja aí no fim de semana, que é o que eu gostaria de dizer nesse exato momento. A gente vai abrindo mão de tanta coisa nesse tempo aí, já é quase um ano de pandemia, né? Mas, puxa vida, muito feliz de passar essa hora com vocês, de ouvir isso aí da parte de vocês, de ouvir tudo isso. Contem comigo também, porque vocês precisarem, para o Armário da Bola, para a vida em sociedade, para o que vocês quiserem, para assistir um jogo
dia, ver o que ver o que a gente pode dividir da vida juntos. Podem ter certeza que eu tô sempre à disposição no que eu puder. E sigamos, senhores, sigamos. Valeu demais pelo convite. Falar do Maradona é sempre um prazer, mas, enfim, falar com gente boa igual vocês é que é o verdadeiro prazer. E vamos em frente. Voltaremos. A mesa do bar nos espera. Não vai ser essa sexta, mas vai ser cobrado. Alguma sexta vai ser cobrado isso aí. Perfeito. Chico, quer fazer um destaque final ou já foi? O destaque final já foi feito, já. Então a gente Vai encerra... ser igual o Maradona aqui no destaque final. A gente encerra aqui esse primeiro episódio da segunda temporada do Armário da Bola. A gente espera que todo mundo tenha gostado e a gente aguarda a companhia de vocês nas próximas edições. Grande abraço. Valeu!